Nós temos enganado milhares. Ouçam com atenção, pois o peso da história esmaga o silêncio do presente. Mas entre o povo antigo, naquelas eras de poeira e profecia, também surgiram falsos profetas, sombras que se faziam passar por luz. Da mesma forma, não se enganem, pois entre vós haverá falsos mestres. Homens que, agindo às ocultas, introduzirão heresias destruidoras, venenos sutis que corroem a alma. Eles chegarão ao ponto extremo de negar o próprio Senhor que os resgatou, atraindo sobre suas cabeças uma repentina e inevitável destruição. E o que é mais trágico, muitos seguirão suas vidas de libertinagem desenfreada. Por causa desses lobos, o caminho sagrado da verdade será difamado e escarnecido. Movidos por uma ganância que não conhece limites, eles vos explorarão com palavras fingidas e artimanhas engenhosas. Mas escutem, a condenação deles decretada desde há muito tempo não tarda a chegar. A destruição que os aguarda não está inerte. Ela vigia, faminta. Considerai a severidade inabalável do Eterno, pois se Deus não poupou sequer os anjos quando estes pecaram, mas com justiça terrível lançou-os no Tártaro, entregando-os aos abismos de trevas densas, onde estão reservados para o dia do juízo final. Se ele não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, aquele pregador solitário da justiça, junto com apenas mais 7 pessoas, enquanto trazia o dilúvio devastador sobre o mundo dos ímpios. Se ele, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição total, fazendo delas um exemplo perpétuo para todos os que decidem viver na maldade. Contudo, vejam o contraste. Se Deus livrou o justo Ló, um homem profundamente atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios. Porque aquele justo, vivendo entre eles, sentia sua alma afligida todos os dias ao ver e ouvir as obras perversas que o cercavam. Então, concluímos com autoridade: o Senhor também saberá livrar da provação os piedosos. Ele sabe como reservar os injustos para o dia do juízo, mantendo-os sob castigo. Isso se aplica principalmente aos que, seguindo os impulsos da carne, andam em desejos impuros e desprezam toda e qualquer autoridade superior. São homens presunçosos, arrogantes, que não tremem nem receiam difamar seres gloriosos, ao passo que os anjos, embora sejam muito maiores em força e poder, não pronunciam contra esses homens acusações difamatórias diante do Senhor. Mas esses homens, agindo à semelhança de animais irracionais, que vivem apenas por instinto natural para serem presos e destruídos, difamam aquilo que não entendem. Eles perecerão na sua própria corrupção.
receberão, enfim, a justa retribuição de sua injustiça. Tais homens encontram prazer na luxúria à luz do dia, sem vergonha. São manchas, são máculas infectas, banqueteando-se convosco enquanto se deliciam em suas próprias dissimulações enganosas. Eles possuem olhos cheios de adultério, olhos que são insaciáveis no pecar, enganam com facilidade as almas inconstantes e possuem corações exercitados na ganância mais profunda, são filhos da maldição. Eles se desviaram completamente, abandonando o caminho reto para seguir a trilha de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas Balaão foi repreendido por sua transgressão. Um jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura daquele profeta. Esses mestres são fontes sem água. São névoas levadas por tempestades violentas, para os quais está reservada eternamente a escuridão das trevas. Pois, proferindo palavras arrogantes, ocas e fúteis, apelando para as paixões sensuais da carne, eles iludem através da libertinagem aqueles que estavam a ponto de escapar do erro. Prometem-lhes uma liberdade ilusória, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção, pois o homem, atentem bem, torna-se escravo daquele por quem é vencido. Assim, se depois de terem escapado das corrupções deste mundo, pelo conhecimento pleno do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles são novamente envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se muito pior que o primeiro, porque lhes teria sido infinitamente melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido confiado. Desse modo, aconteceu-lhes exatamente o que diz o provérbio verdadeiro. Em toda a sua crueza, o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta ao revolver-se no lamaçal úmido. Vigiai, a sentença está escrita.